Fala galera, tudo bem? Danilo de Física aqui, professor do SEB Lafayette. E, bom, a primeira impressão da prova da FUVEST foi, como sempre, uma prova muito bem elaborada, onde o aluno precisava ter uma boa leitura. E eu trouxe em evidência aqui um tema que todo ano vem marcando presença, que é a física moderna. Mais específico, era uma questão de número 61, a questão onde envolvia o efeito fotoelétrico. Um tema que durante o ano nós reforçamos, avisamos que era um tema muito quente para a prova, e foi. O aluno tinha que ter um entendimento da formulinha da energia do fóton, onde o fóton de maior frequência também iria apresentar uma energia maior. Dessa maneira, era basicamente isso que ele queria. Se caso o aluno não tivesse o conhecimento do fenômeno do efeito fotoelétrico, uma leitura bem detalhada poderia salvar. A questão tenta apresentar, tenta te explicar um pouquinho sobre, e ele finaliza perguntando a situação onde a energia cinética do elétron iria aumentar. Então você percebe que quanto maior a frequência, maior a energia do fóton e, consequentemente, sobra também mais energia cinética para o fóton. Uma questão bonita, clássica e esperada, na minha opinião. Galera, outra questão que eu separei aqui é de número 72, que abordava um tema muito clássico, um tema da mecânica, mais específico da cinemática, uma questão de queda livre, onde ele apresentava para você um cenário que era um café, e esse café, a água deveria chegar com uma certa velocidade, ele dava ali um desnível, e o aluno poderia ter algumas saídas clássicas que nós trabalhamos em sala. Por exemplo, ele perguntava a altura. Eu poderia começar saindo por Torricelli, um caminho clássico. Pelo Torricelli eu encontraria a altura, tendo muito cuidado com a análise da figura, pois ele já pedia a altura total e ele dava uma diferença da altura. Nós tínhamos que entender que eu ia calcular um pedaço e ainda agregar esse outro pedaço que ele dava na figura. Ou ainda um outro caminho muito clássico para o aluno seria por energia mecânica. Nós poderíamos fazer por conservação de energia, encontraríamos a altura e depois uma boa leitura aqui você finaliza a questão. Então essa foi um clássico de mecânica envolvendo queda livre, mas novamente eu volto a dizer, sentimos falta de alguns temas muito clássicos como a eletricidade. Essa questão talvez é a mais clássica dentre todos e um tema super comum que a mecânica sempre aborda. Tudo bem? Questão interessante. Galera, aqui na verdade eu separei um comentário triplo aqui, que é um comentário sobre o gráfico, a questão 76 e 77. Para ser mais específico, a 77 chama minha atenção. É uma questão muito clássica de ondulatória também, onde podemos usar o V lambda F, velocidade, comprimento e frequência. Mas veja bem, o aluno teria que ter uma excelente leitura do gráfico. Um gráfico, na minha opinião, muito bonito, de nível sonoro e frequência. E logo abaixo ele diz que o menor valor de nível sonoro é o que apresenta a melhor resposta auditiva. Então o aluno deveria estar atento a essa informação para buscar ali, no caso, era a frequência de 1000 Hz. A frequência de 1000 Hz era onde tinha o menor nível sonoro, tudo bem? Mas se você analisar o nível sonoro, ele vai colocando do -10, do 0, ele vai crescendo aqui, ó. Então você teria que ter essa análise e, por fim, completar no V lambda F. A questão 76, ela cobra, mais uma vez, o Enem acabou de cobrar isso, uma questão de nível sonoro também, onde nós teríamos que manipular aqui um pouquinho o log, uma matemática um pouquinho mais refinada do aluno. Mas eu vejo de forma geral essa questão 77 como mais simples, só ressaltando a questão do gráfico, você teria que estar bem atento na análise do gráfico, e a 76 o que vai cobrar do aluno é essa análise matemática da questão, tudo bem? Mas de forma geral, uma prova elaborada, não sei se tão bem distribuída dentro dos temas. As duas questões de mecânica abordavam a queda livre, tinha uma de gráfico. Quando nós falamos de ondulatória, tudo bem, foi no clássico, o efeito fotoelétrico representando a parte de moderna, mas ainda assim, alguns tópicos como, por exemplo, leis de Newton, dinâmica no geral, não marcaram presença na prova desse ano. Tudo bem? Espero de coração que você tenha feito uma excelente prova. Coragem sempre. Valeu, galera!